O naufrágio está precisamente aqui. Temos 45 minutos de fundo antes da maré mudar e o ponto de descompressão secundário. Confirmado. Vamos nos equipar. Tem algum problema? Vocês pensaram bem nisso? Precisamos ir. Se não agora, nunca mais. Este era um plano extremamente perigoso, e houve algumas discordâncias. Mas após cuidadosa consideração, discussão e planejamento, decidimos descer ao mar porque éramos corajosos, excitados pelo fundo do mar profundo e curiosos sobre o tesouro de ouro. Equipe 1, vamos lá. Equipe 2, vamos lá. Olá a todos, bem-vindos de volta. Hoje estamos indo para as profundezas, muito abaixo da superfície onde a luz solar desvanece e o oceano guarda seus segredos. Lá embaixo, escondido sob camadas de areia e silêncio, jaz um local de tesouro esquecido. Objetos enterrados por séculos, intocados, invisíveis e quase irreais. Ninguém sabe exatamente o que encontraremos, apenas que tudo lá embaixo tem uma história que o oceano nunca quis devolver. Então respirem fundo porque estamos mergulhando diretamente em uma das descobertas subaquáticas mais misteriosas até hoje. Estamos começando a nos aproximar do nosso destino, só mais um pouco. Vamos esperar e ver o que podemos colher hoje. Finalmente chegamos. Vamos ver o que era. Foi incrível. Um baú cheio de ouro coberto de sujeira. Olhem, moedas douradas. Um baú inacreditável. Isso é incrível. Moedas, olhem para essas. Finalmente, uau, uma taça de ouro. Incrível. Empurrem. Puxem a pedra. Ouro. Finalmente, quanto mais procurávamos, mais ouro encontrávamos. Foi incrível. Muitos baús de tesouro encontrados. Isso deve ser como o paraíso. Fiz a mim mesmo uma pergunta engraçada. Este é o tesouro pirata que caiu? Vejam isso. Um baú que parece cheio de tesouro. Incrível. Uau, moedas douradas. Olhem para isso. Incrível. Este baú finalmente ouro dentro. Incrível. Cuidado. Espaço apertado, movendo-se lentamente. Uau, olhem para este ouro. Incrível. E para manter as coisas interessantes vamos mudar um pouco. Aqui estão 10 histórias de tesouros do mar profundo, mistérios reais, lendas de piratas e riquezas perdidas que o oceano manteve escondidas por séculos. Confiem em mim. Algumas dessas são selvagens. Na costa de Santos, Brasil, há um trecho de água que os locais chamam de Boca do Inferno. Pescadores evitam o lugar. Barcos circulam ao redor. Mergulhadores juram que a corrente ali puxa para baixo como se algo sob as ondas estivesse respirando. Por séculos, não era nada mais que um mito oceânico arrepiante. Até que uma equipe de mergulhadores profissionais tropeçou em um galeão português partido limpo ao meio, jazendo retorcido no fundo do mar como uma espinha quebrada. À primeira vista parecia um naufrágio típico. Madeira podre, velas rasgadas, um esqueleto de navio deixado para apodrecer no escuro. Mas então eles chegaram ao porão de carga. O compartimento inteiro estava perfeitamente selado, intocado pela água, pelo tempo ou por ladrões. Quando os mergulhadores o abriram, congelaram. Dentro havia baús empilhados do chão ao teto, cheios de barras de prata pura, intocadas, não saqueadas, como se o navio tivesse afundado instantaneamente antes que qualquer um pudesse reagir. Mas a prata não era a parte perturbadora. A parte perturbadora eram os símbolos carbonizados queimados nas vigas de madeira ao redor do porão de tesouro. Símbolos semelhantes a espirais, olhos e marcas cruzadas, designs desconhecidos pelos historiadores modernos. E gravado na maior viga estava uma frase arrepiante em português arcaico: nenhuma luz retornará. Conforme os mergulhadores avançavam mais fundo no porão, relataram sensações estranhas, como se algo os estivesse observando do escuro. Sons de arranhões suaves, rajadas curtas de estática através de seus fones de ouvido.
Quando a equipe trouxe uma barra de prata para a superfície para teste, duas coisas aconteceram. Logo depois, autoridades brasileiras fecharam o local, citando preocupações de segurança, mas os arqueólogos não aceitam a explicação, porque em um registro naval português de 1698, uma única linha críptica aparece. Um navio de prata carregando uma grande maldição foi perdido na boca do inferno. Ainda mais estranho, os símbolos encontrados no naufrágio correspondem a marcações ligadas a rituais indígenas sul-americanos de selamento, advertências antigas destinadas a trancar espíritos ou objetos perigosos. O que levanta a questão: o galeão estava transportando tesouro ou contendo algo que Portugal nunca quis que fosse liberado. Até hoje a boca do inferno permanece fora dos limites e as barras de prata permanecem onde foram encontradas, silenciosas, frias e ainda envoltas nas sombras do que quer que tenha afundado com aquele navio amaldiçoado. Logo na costa de Santorini, há um trecho estéril de fundo do mar onde nada deveria existir. Sem recifes, sem ruínas, sem naufrágios. Por décadas varreduras de sonar mostraram apenas um deserto plano de areia, até que um dia não mostraram mais. Durante uma pesquisa geológica, uma sombra quadrada apareceu no sonar, perfeitamente simétrica, perfeitamente alinhada com as direções cardeais. Formações naturais não fazem isso. Uma equipe de mergulho foi enviada. O que encontraram os chocou. Um cofre de pedra massivo em forma de cubo sentado sozinho no fundo do mar, sem estruturas circundantes, sem cidade colapsada, apenas esta única câmara subaquática entucada por milhares de anos. A parede frontal tinha uma rachadura larga o suficiente para um mergulhador passar. Dentro, a temperatura caiu instantaneamente, mesmo com roupas de mergulho. A sala foi esculpida inteiramente de um único bloco de calcário. Alinhadas nas paredes estavam dezenas de prateleiras de pedra, cada uma segurando pequenos objetos dourados em forma de chaves. Centenas deles, tamanhos diferentes, gravuras diferentes, espirais, ondas, tridentes, estrelas. Quanto mais exploravam, mais estranho ficava. Quando um mergulhador tocou uma chave, sentiu uma leve vibração na pedra, como se o objeto estivesse ressonando. Seu monitor de batimentos cardíacos disparou por vários segundos. Outros sentiram uma pressão nos ouvidos, como se a sala estivesse viva. As chaves douradas eram avançadas demais para a era. Sem corrosão, sem manchas, como se resistissem ao próprio mar. Arqueólogos dataram o local como anterior à Grécia clássica, muito antes de templos ou mitos escritos. No entanto, os símbolos gravados nas chaves correspondiam a representações primitivas de Poseidon, deus do mar, uma câmara de oferenda secreta, um cofre cerimonial ou algo destinado a trancar ou destrancar uma parte esquecida de sua mitologia. A parte mais assustadora veio do último mergulhador dentro. Enquanto filmava as prateleiras, ele capturou um zumbido baixo no áudio, uma vibração rítmica contínua. Quando a filmagem foi reproduzida no navio de pesquisa, o som ficou mais alto ao redor das chaves e mais baixo em todos os outros lugares, quase como se o cofre não devesse ser perturbado. Até hoje, o governo grego restringe o acesso ao local. As chaves permanecem intocadas, seu propósito desconhecido, mas mergulhadores ainda sussurram sobre isso. Uma sala colocada debaixo d'água de propósito. Chaves douradas que cantam, e um cofre que pode ter pertencido a uma civilização há muito apagada, uma que adorava o mar com segredos que nunca deveríamos encontrar. No final dos anos 1600, marinheiros passando pelo Índico sussurravam sobre uma frota conhecida apenas como Armada Negra, um grupo de navios de guerra piratas temidos não por sua violência, mas por seu silêncio. Atacavam à noite, nunca disparavam um canhão e não deixavam sobreviventes para contar a história. Então, um ano a frota inteira desapareceu. Alguns disseram que uma tempestade os engoliu. Outros alegaram que a marinha os emboscou. Alguns acreditavam que os piratas se voltaram uns contra os outros. Por séculos nada foi encontrado. Até que um ciclone deslocou o fundo do mar perto da fossa de Java, expondo algo massivo sob a areia. Uma equipe de mergulho desceu. O que encontraram os congelou.
um navio de guerra pirata colossal quase perfeitamente preservado, descansando em um ângulo íngreme na escuridão. Seu casco estava revestido não com cracas, mas lanças, dezenas delas cravadas na madeira de fora, cheio de tesouro. Incrível, como se algo tivesse atacado o navio. Mas dentro ficou mais estranho. Nos aposentos do capitão, um esqueleto sentava ereto em uma cadeira. Um sabre enferrujado ainda apertado em sua mão óssea apontava para a porta como se defendendo algo. Esculpidas na mesa à sua frente estavam 3 palavras. Eles nos encontraram. Os conveses inferiores estavam inundados com areia e limo. Quando os mergulhadores limparam, descobriram caixas cheias de balas estampadas em ouro, moedas de prata e armas embrulhadas em pano oleado, todas entucadas. Mas a descoberta mais perturbadora estava no porão de carga. As paredes estavam enegrecidas, queimadas, embora fogo não possa queimar debaixo d'água. As marcas de carvão formavam um padrão circular ao redor de um baú de metal, fundido fechado pela corrosão. Quando tentaram cortá-lo aberto na superfície, as ferramentas falharam. Sensores de temperatura dispararam. O baú emitia um leve toque metálico que ninguém conseguia explicar. Dentro do naufrágio, mergulhadores relataram ouvir sons de batidas, rítmicos, previsíveis, quase como se alguém estivesse batendo de dentro do baú de metal. O local foi silenciosamente restringido depois disso. Nenhuma explicação oficial foi dada, mas entre comunidades de mergulhadores, a lenda cresceu. A Armada Negra não foi derrotada pela Marinha ou por uma tempestade. Eles estavam fugindo de algo poderoso o suficiente para destruir uma frota inteira. E o que quer que tenham roubado, o que quer que esteja trancado dentro daquele baú, pode ter sido a razão pela qual o mar os engoliu por completo. No final dos anos 1800, a coroa portuguesa secretamente transportou joias reais através do Atlântico Sul. Nenhum registro listava a rota. Nenhum registro de passageiros mencionava o navio escolta. Tudo sobre a viagem era classificado. E então, em algum lugar entre Lisboa e o Rio de Janeiro, o navio desapareceu. Não afundou, não queimou, simplesmente sumiu. Por mais de um século, historiadores debateram se o navio sequer existiu. Mas em 2003, durante uma pesquisa rotineira do Fundo Oceânico, uma equipe de pesquisa encontrou algo impossível. Um naufrágio de madeira colapsado envolto em crescimento de coral. Sua forma mal reconhecível exceto por uma única peça de evidência jazendo dentro de seu casco estilhaçado. Um brilho, um flash de luz fria. Um mergulhador iluminou a areia e viu um objeto incrustado de pedras preciosas enterrado até a metade no fundo do mar, brilhando como se não pertencesse ali. A tripulação o descreveu como limpo demais, polido demais, perfeito demais para algo debaixo d'água por 100 anos. Marcaram a localização e retornaram com melhores ferramentas. Mas quando desceram novamente, o objeto havia sumido. Nenhuma joia, nenhuma caixa, nenhum fragmento de metal, apenas uma marca quadrada na areia e sulcos finos varridos para fora como se o objeto tivesse sido arrastado ou levado. Alguém ou algo havia chegado primeiro. Quando a equipe verificou a filmagem do primeiro mergulho, o objeto brilhava levemente sempre que a lanterna dos mergulhadores passava sobre ele, como se refletisse luz diferentemente de gemas comuns. Especialistas sugeriram que poderia ter sido parte de um broche ou colar real perdido com o carregamento desaparecido. Mas há uma teoria mais sombria. Nos arquivos reais do século XIX, uma nota mal legível referencia uma relíquia amaldiçoada removida da coleção pública da coroa devido à influência perigosa. A data corresponde à viagem secreta. Por que transportar tal objeto em segredo? Por que confiá-lo a um navio sem escolta militar? E mais importante, como desapareceu de um naufrágio selado após jazer entucado por um século? A autoridade marítima agora restringe o acesso ao local do naufrágio, embora nunca deem uma razão clara. Mergulhadores locais dizem que luzes estranhas aparecem lá à noite, flashes profundos abaixo das ondas, quase como o brilho visto durante a primeira descoberta. Alguns acreditam que a joia foi recuperada por alguém que sabia exatamente o que era.
Outros temem que nunca deveria ter sido trazida de volta à superfície e talvez o oceano estivesse simplesmente devolvendo o que lhe pertencia. Nas águas profundas do mar da China Meridional, pescadores há muito contam histórias de redes subindo das profundezas cheias não de peixe, mas de moedas que ninguém conseguia identificar. Moedas estampadas com um dragão que tinha 2 caudas. Nenhuma dinastia jamais usou tal símbolo. Nenhum registro de cunhagem existia, mas as moedas continuavam aparecendo sempre do mesmo trecho de água inexplorada. A maioria descartou como folclore até 2014, quando uma tempestade expôs algo massivo sobre o fundo do mar. Sonar revelou o contorno de uma estrutura de pedra enterrada, um edifício onde nenhuma civilização antiga deveria ter alcançado. Mergulhadores desceram na água azul turva, seguindo a forma até encontrarem uma entrada quebrada parcialmente engolida por coral. Dentro, suas luzes revelaram uma visão que deixou até arqueólogos veteranos em silêncio. Uma câmara de pedra retangular, cheia de milhares de moedas douradas, cada uma com o mesmo dragão de 2 caudas empilhadas até a altura dos joelhos como um rio congelado de metal. Mas não eram apenas moedas. Ao longo das paredes estavam lâminas cerimoniais com cabos curvos, suas bordas banhadas em ouro e incrustadas com pedras de jade desbotadas. As lâminas estavam arranjadas em pares quase ritualisticamente apontando para o centro da sala. E naquele centro havia um altar de pedra plana. Esculpido no topo estava um dragão com 2 caudas retorcidas idêntico à moeda. Seus olhos eram cravejados com pérolas que ainda cintilavam apesar de séculos debaixo d'água. Quando os mergulhadores se aproximaram, a água dentro da câmara vibrou. Seus medidores tremeram. Um mergulhador relatou um leve zumbido de baixa frequência como cantos de algum lugar fora do alcance da audição humana. A notícia se espalhou rápido. Historiadores tentaram localizar o símbolo do dragão, mas não encontraram nada nas dinastias conhecidas chinesas, vietnamitas ou do Sudeste Asiático. Um professor referenciou uma lenda obscura de Fujian, o imperador que adorava um dragão proibido e apagou sua própria dinastia. Uma dinastia apagada da história frequentemente significa uma coisa. Seus símbolos foram proibidos, seus artefatos destruídos e sua memória intencionalmente eliminada. O que levanta a questão por que uma câmara cheia de seus tesouros acabou no fundo do mar. Terremoto, mares subindo, enterro forçado, ou a câmara foi colocada lá deliberadamente, escondida para proteger ou aprisionar o que quer que o dragão de 2 caudas representasse. A parte mais perturbadora veio das próprias moedas. Testes mostraram que foram purificadas muito além das capacidades de metalurgia da época, como se viessem de uma civilização que havia dominado técnicas que o resto do mundo nunca redescobriu. Hoje, o acesso ao local é fortemente restrito, oficialmente devido a estruturas instáveis. Extraoficialmente, mergulhadores dizem diferente. Dizem que a câmara não está vazia. Dizem que o altar zune mais alto quando alguém chega perto demais. E dizem que o dragão com 2 caudas ainda guarda qualquer segredo que forçou um reino inteiro para o mar. Logo na costa de Gozo, abaixo de camadas de penhascos de calcário e água azul safira, há um sistema de cavernas subaquáticas conhecido apenas por um punhado de mergulhadores locais. A maioria dessas cavernas são espaços pequenos e apertados esculpidos por séculos de ondas. Mas uma câmara é diferente. Foi descoberta por acidente quando um mergulhador seguiu um túnel estreito que parecia pulsar com correntes frias. A passagem abriu-se em uma vasta caverna em forma de domo. E o que estava dentro atordoou toda a comunidade arqueológica. Um círculo perfeito de capacetes romanos de bronze arranjados com precisão meticulosa. Cada um voltado para dentro. Não estavam espalhados por um naufrágio. Não foram derrubados aleatoriamente. Alguém os colocou lá. No centro do círculo jazia um baú massivo reforçado com ferro, tão antigo e corroído que o metal havia fundido em texturas estranhas e onduladas. O baú estava selado, trancado por uma barra de ferro que deveria ter enferrujado séculos atrás, mas de alguma forma permanecia intacta.
Ao redor do baú estavam lanças com pontas de ouro, espadas curtas embotadas pelo tempo e dezenas de moedas romanas estampadas com um emblema de legião que nenhum historiador reconhecia. Um raio partido em dois. Nenhuma tal legião existe nos registros romanos, não oficialmente. As câmeras dos mergulhadores capturaram marcas de queimadura negras no teto da caverna, marcas que lembravam danos de fogo. Mas como poderia fogo queimar em uma caverna que estava debaixo d'água por mais de 1500 anos? Quando arqueólogos analisaram as moedas, perceberam algo arrepiante. O metal continha traços de uma liga que os romanos não deveriam saber como produzir na época. Forte demais. Refinada demais. Era como se o equipamento na caverna pertencesse a uma unidade militar experimental, talvez uma que Roma tentou apagar da história. O próprio baú parecia resistir qualquer tentativa de abri-lo. Cortadores mecânicos travavam. Ácido não reagia no ferro. Todo sensor falhava quando apontado diretamente para a fechadura. Um mergulhador relatou ouvir um som de ronco baixo enquanto pairava acima do baú. Uma vibração que não correspondia a nenhuma criatura marinha conhecida. A caverna foi fechada semanas depois pelo governo maltês. A explicação oficial foi risco de estrutura instável. Extraoficialmente, mergulhadores sussurram histórias diferentes. Dizem que os capacetes foram colocados como guardiões. Dizem que o baú contém algo que Roma não queria que o mundo descobrisse. E alguns acreditam que a caverna não deveria ter sido encontrada de jeito nenhum. Um posto avançado esquecido de uma legião que nunca existiu oficialmente. Uma legião apagada. Um baú selado por ferro e medo. E um segredo dormindo sob Malta, esperando por alguém corajoso ou tolo o suficiente para abri-lo. Na costa de Madagascar jaz uma região que marinheiros um dia chamaram de corredor dos navios desaparecidos. Por séculos embarcações desapareciam aqui sem deixar rastro. Sem destroços, sem detritos flutuantes, nada. Alguns culpavam tempestades, outros apontavam para piratas. Pescadores locais simplesmente diziam: o oceano leva quem ele escolhe. Em 2019, uma equipe de mergulhadores de águas profundas, explorando a área, encontrou algo extraordinário. Uma trilha de detritos, levando a uma fossa profunda, como se o navio tivesse sido arrastado para debaixo d'água em vez de afundar naturalmente. No final da trilha, descobriram um esqueleto solitário jazendo no fundo do mar, cercado por baús estilhaçados e fragmentos de moedas de ouro. Mas o esqueleto não era comum. Ainda usava um cinto de navegação banhado a ouro incrustado com esmeraldas, pérolas e símbolos usados apenas por mestres navegadores do século XVII. Indivíduos encarregados de rotas marítimas secretas perdidas para a história. Atravessado no peito do esqueleto pendia uma bússola dourada, impossivelmente bem preservada. A agulha ainda apontava para o norte, mas quando os mergulhadores se aproximaram, a agulha começou a girar descontroladamente, reagindo a algo invisível na fossa. A descoberta mais chocante estava esculpida em uma placa de metal presa ao cinto, propriedade do navegador dos ventos orientais. O título pertencia a um marinheiro lendário, um cartógrafo conhecido por traçar rotas proibidas através de águas piratas, que supostamente desapareceu com um enorme carregamento de tesouro há mais de 300 anos. A lei local alegava que ele carregava segredos valiosos demais para reis e perigosos demais para piratas. Conforme os mergulhadores investigavam a área, encontraram baús quebrados com arranhões em forma de garras diferentes de qualquer ferramenta ou arma usada na história humana. E sob alguns dos baús jaziam impressões circulares perfeitas na areia, como se objetos pesados tivessem sido movidos recentemente. Apesar de estarem debaixo d'água por séculos, no mergulho final, um mergulhador capturou algo arrepiante em vídeo. Um brilho fraco vindo de mais fundo na fossa, uma luz dourada suave cintilando como uma lanterna movendo-se através da escuridão. Quando a equipe revisou sua filmagem na superfície, o brilho não estava lá, mas a bússola pendurada no pescoço do esqueleto começou a girar violentamente sempre que apontada para a fossa.
Especialistas acreditam que o esqueleto pertencia ao próprio navegador dourado. Mas ninguém consegue explicar o comportamento estranho da bússola, as marcas nos baús ou os objetos em movimento sob a areia. O local foi fechado desde então, rotulado como geologicamente instável. Mas mergulhadores ainda sussurram que o tesouro do navegador não foi espalhado. Foi levado, arrastado para a fossa por algo desconhecido. Algo que o oceano ainda se recusa a revelar. Nas águas turbulentas na costa de Kagoshima, Japão, tufões regularmente remodelam o fundo do mar. Na maioria dos anos, a areia se desloca, os recifes se movem e nada incomum aparece. Mas após uma tempestade poderosa em 2018, uma varredura de sonar revelou algo escondido bem abaixo. Uma embarcação japonesa afundada dos anos 1600 enterrada em simetria perfeita sob camadas de coral e areia vulcânica. O navio foi identificado como uma embarcação de transporte reclusa, o tipo usado não para guerra, mas para carregar objetos que o daimyo queria manter longe de olhos curiosos. Em vez disso, encontraram um local que parecia encenado, como se alguém o tivesse arranjado antes de afundar a embarcação. 6 caixas de madeira laqueadas, perfeitamente preservadas, suas superfícies revestidas em laca preta profunda e carmesim que de alguma forma resistiu à corrosão da água salgada. Quando a primeira caixa foi aberta debaixo d'água, a equipe congelou. Dentro jaziam fileiras de cabos de katana requintadamente decorados com folha de ouro, dragões de prata, incrustações de madrepérola e guarnições de jade. Cada cabo era uma obra-prima, mas todos estavam sem as lâminas. Sem aço, sem fragmentos, apenas cabos. A segunda caixa continha placas de armadura em folha de ouro arranjadas em conjuntos como se esperando para serem montadas. As placas carregavam um brasão que os historiadores não reconheciam. Uma fênix engolindo um sol. O brasão não pertencia a nenhum clã samurai registrado. As descobertas continuaram a se aprofundar conforme nossa equipe retornava ao local dia após dia. Cada mergulho revelava novos segredos, novas perguntas e novos mistérios que desafiavam tudo o que pensávamos saber sobre história e civilização humana. Na terceira semana de exploração, um dos mergulhadores mais experientes, um homem que havia passado décadas explorando naufrágios em todos os oceanos do mundo, fez uma descoberta que mudaria completamente a direção de nossa investigação. Ele havia se afastado do grupo principal, seguindo o que parecia ser uma trilha de detritos que se estendia além do perímetro que havíamos estabelecido como nosso campo de trabalho. A trilha o levou a uma formação rochosa que, à primeira vista, parecia natural. Mas conforme ele se aproximava, sua lanterna revelou algo que fez seu coração parar. Gravados na rocha estavam símbolos. Não os símbolos desgastados pelo tempo que havíamos visto nos artefatos do naufrágio, mas símbolos frescos, claramente definidos, como se tivessem sido esculpidos muito mais recentemente. E mais perturbador ainda, os símbolos correspondiam exatamente aos que havíamos documentado nas moedas do dragão de 2 caudas encontradas no mar da China Meridional. Como era possível? Estávamos a milhares de quilômetros daquele local, em um oceano completamente diferente. E, no entanto, aqui estavam os mesmos símbolos, a mesma linguagem visual, a mesma assinatura de uma civilização que supostamente havia sido apagada da história há milênios. O mergulhador sinalizou para a equipe e documentou tudo o que pôde antes que seu ar se esgotasse. Quando retornamos à superfície, passamos horas debatendo o que ele havia encontrado e o que isso poderia significar. Algumas teorias eram mundanas. Talvez os símbolos fossem comuns o suficiente para aparecer independentemente em diferentes culturas. Talvez houvesse uma explicação arqueológica simples que estávamos perdendo. Mas outras teorias eram muito mais perturbadoras. Talvez a civilização do dragão de 2 caudas não tivesse sido limitada a uma única região. Talvez seu alcance tivesse se estendido por oceanos que supostamente eram intransponíveis para culturas antigas. Talvez tudo o que pensávamos saber sobre as capacidades de navegação de povos pré-históricos estivesse fundamentalmente errado. E havia uma teoria ainda mais inquietante que ninguém queria articular em voz alta, mas que pairava sobre nossas discussões como uma sombra. Talvez os símbolos não fossem antigos de jeito nenhum.
Talvez alguém os tivesse colocado lá recentemente. Alguém que conhecia os segredos que estávamos descobrindo. Alguém que estava nos observando. A decisão de expandir nossa área de exploração foi tomada naquela noite. Não tínhamos mais a opção de ignorar o que havíamos encontrado. As conexões eram óbvias demais, os padrões claros demais. Algo maior estava acontecendo. Algo que transcendia um único naufrágio ou um único tesouro. E nós, quiséssemos ou não, havíamos nos tornado parte disso. Os dias seguintes foram dedicados a mapear a região ao redor da formação rochosa com os símbolos. Usamos sonar, rovers e mergulhos manuais para criar uma imagem completa do que jazia sob as ondas. O que encontramos foi extraordinário. A formação rochosa não era natural. Era a ponta de uma estrutura muito maior, parcialmente enterrada sob séculos de sedimento e crescimento marinho. Conforme removíamos camadas de limo e coral, os contornos de algo construído por mãos inteligentes começaram a emergir. Era uma espécie de torre ou obelisco, erguendo-se do fundo do mar em direção à superfície. Sua altura total era impossível de determinar, pois a base desaparecia em uma fissura que nossos instrumentos não conseguiam penetrar. A superfície da estrutura estava coberta de gravuras, não apenas os símbolos que havíamos visto antes, mas cenas inteiras. Figuras humanoides em poses que poderiam ser rituais ou instruções. Criaturas que não correspondiam a nenhum animal conhecido. Padrões geométricos que se repetiam com variações matemáticas precisas. E no centro de tudo, repetido dezenas de vezes em diferentes tamanhos e contextos, estava o dragão de duas caudas. Olhando para nós através de milênios, guardando segredos que seus criadores haviam considerado importantes o suficiente para preservar em pedra. Um dos arqueólogos da equipe passou uma semana inteira documentando e analisando as gravuras. Suas conclusões foram preliminares, mas provocativas. Ele acreditava que as cenas representavam algum tipo de narrativa, uma história ou mito que havia sido central para a cultura que havia criado a estrutura. Havia o que parecia ser uma criação ou origem, seguida por uma era de prosperidade, depois conflito ou catástrofe, e finalmente o que poderia ser um êxodo ou transformação. A última seção da narrativa era a mais intrigante. Mostrava figuras entrando no que parecia ser água ou talvez algo mais abstrato, uma transição de um estado para outro. E abaixo delas, esperando, estava o dragão de duas caudas. O que isso significava? Os criadores da estrutura haviam literalmente entrado no mar, afundando com suas cidades e tesouros, ou a imagem era metafórica, representando algum tipo de transcendência ou transformação espiritual? Não tínhamos respostas. Apenas mais perguntas e uma certeza crescente de que estávamos lidando com algo muito mais profundo do que um simples naufrágio carregado de ouro. A descoberta seguinte veio de uma fonte inesperada. Um dos técnicos de sonar, revisando dados de varreduras anteriores, notou uma anomalia que havia sido inicialmente descartada como ruído de fundo. Era um padrão rítmico, uma série de pulsos regulares emanando de algum lugar abaixo da estrutura que havíamos descoberto. Os pulsos eram muito fracos para serem detectados diretamente, mas quando os dados eram filtrados e amplificados, tornavam-se inconfundíveis. Algo estava emitindo sinais das profundezas. Algo que tinha estado ativo por todo o tempo que estávamos explorando a área. E algo que, conforme análises posteriores revelariam, seguia padrões matemáticos que não poderiam ser naturais. A teoria que emergiu era quase impossível de aceitar, mas os dados não deixavam espaço para alternativas. Havia um dispositivo ou sistema de algum tipo operando abaixo da estrutura. Algo que seus criadores haviam deixado para trás. Algo que ainda estava funcionando após milênios de submersão. A decisão de investigar mais profundamente foi controversa. Alguns membros da equipe argumentavam que estávamos indo longe demais, que os riscos eram grandes demais, que deveríamos informar autoridades e deixar que especialistas mais qualificados assumissem. Outros, incluindo eu, acreditavam que não tínhamos escolha. Havíamos chegado longe demais para recuar agora. E havia uma sensação, difícil de articular mas impossível de ignorar, de que a descoberta nos havia escolhido tanto quanto nós a havíamos escolhido.
O mergulho mais profundo foi planejado para a manhã seguinte. Apenas os 3 mergulhadores mais experientes participariam, equipados com o melhor equipamento que tínhamos e com protocolos de segurança extensivos. O que encontrariam mudaria tudo. A descida foi lenta e metódica. As luzes de nossas lanternas cortavam a escuridão crescente enquanto seguíamos a lateral da estrutura em direção à fissura em sua base. A pressão aumentava a cada metro, lembrando-nos dos limites físicos que estávamos desafiando. A fissura era mais larga do que havia parecido nas varreduras de sonar. Larga o suficiente para passarmos em fila única, com cuidado para não danificar nosso equipamento nas bordas irregulares. Além da fissura, o espaço se abria em uma câmara natural, formada pelo encontro de formações rochosas que haviam sido modificadas e ampliadas por mãos inteligentes. As paredes estavam cobertas dos mesmos símbolos que havíamos visto em toda parte, mas aqui eram mais densos, mais elaborados, como se esta câmara fosse de importância especial. No centro da câmara, em uma plataforma elevada de pedra polida, estava a fonte dos sinais que havíamos detectado. Era uma esfera, talvez 1 metro de diâmetro, feita de um material que brilhava com luz própria. Não intensamente, mas com um pulso suave e constante que batia em ritmo com os sinais que havíamos captado. Circundamos a esfera em silêncio, documentando cada ângulo, cada detalhe. Sua superfície estava coberta de gravuras tão finas que eram quase invisíveis, padrões dentro de padrões dentro de padrões dentro de padrões, uma complexidade que ultrapassava qualquer coisa que havíamos visto. E enquanto observávamos, a esfera reagiu à nossa presença. O pulso mudou. Acelerou ligeiramente, como se estivesse respondendo a estímulos externos. As gravuras em sua superfície pareceram se mover, reconfigurar, embora pudesse ter sido um truque de luz ou imaginação sobrecarregada. Um dos mergulhadores estendeu a mão para tocar a esfera. Os outros 2 gritaram avisos, mas era tarde demais. Seus dedos enuvados fizeram contato com a superfície brilhante. O que aconteceu a seguir foi impossível de descrever com precisão. Houve luz, ou talvez a ausência de luz. Houve som, ou talvez silêncio absoluto. Houve uma sensação de movimento sem deslocamento físico, de comunicação sem palavras. E houve visões. Cada um de nós experimentou algo diferente, mas também algo compartilhado. Vimos a civilização que havia criado a esfera. Vimos suas cidades e seus navios, suas conquistas e seus fracassos. Vimos o que os havia feito descer para as profundezas, abandonando a superfície para algo que não conseguíamos compreender completamente. E vimos que não estávamos sozinhos. Que nunca havíamos estado sozinhos. Que debaixo das ondas, nos lugares mais escuros e profundos, algo ainda esperava. Algo que havia sido deixado para trás. Algo que ainda guardava os segredos de seus criadores. A experiência durou segundos ou horas, era impossível dizer. Quando terminou, estávamos flutuando na câmara, desorientados e exaustos, nossas reservas de ar perigosamente baixas. A ascensão foi apressada e arriscada, desafiando protocolos de descompressão que normalmente seguiríamos religiosamente. Mas não tínhamos escolha. Ficar significava morrer. Quando finalmente rompemos a superfície, o sol estava se pondo, pintando o céu em tons de laranja e vermelho que pareciam significativos de maneiras que não conseguíamos articular. Ficamos em silêncio por um longo tempo, cada um processando o que havia experimentado. As palavras pareciam inadequadas, insuficientes para capturar a magnitude do que havíamos testemunhado. Um dos mergulhadores finalmente falou. Disse que havia visto o dragão de 2 caudas não como um símbolo, mas como algo vivo. Algo que existia em um plano que não era exatamente físico, mas também não era puramente espiritual. Outro disse que havia entendido por que a civilização havia descido para as profundezas. Não para escapar de uma catástrofe, mas para se aproximar de algo, para se fundir com algo, para se tornar algo diferente do que haviam sido. Eu disse que havia visto o futuro. Não um futuro específico, mas possibilidades. Caminhos que se abriam dependendo das escolhas que faríamos. E em muitos desses caminhos, a humanidade seguia os passos daqueles que haviam vindo antes, descendo para as profundezas em busca de transformação.
Não sabíamos se nossas visões eram reais ou alucinações induzidas por gases ou pressão ou medo. Não sabíamos se a esfera havia realmente comunicado conosco ou se havíamos simplesmente projetado nossos próprios medos e esperanças em um objeto inanimado. O que sabíamos era que havíamos mudado, que algo havia sido despertado em nós que não poderia ser adormecido novamente, e que nossa busca por tesouro havia se transformado em algo muito maior e mais estranho do que qualquer um de nós poderia ter imaginado. O ouro e as gemas que havíamos encontrado ainda estavam lá, esperando para serem recuperados, mas agora pareciam triviais, quase irrelevantes comparados ao verdadeiro tesouro que havíamos descoberto. Conhecimento, conexão, um vislumbre de algo além dos limites de nossa compreensão normal. Esse era o verdadeiro tesouro das profundezas. E ele nos havia escolhido como seus guardiões. As semanas seguintes foram dedicadas a processar o que havíamos experimentado e decidir o que fazer com nosso conhecimento. A equipe estava dividida. Alguns queriam revelar tudo, compartilhar nossas descobertas com o mundo e deixar que outros investigassem. Outros argumentavam por cautela, preocupados com as consequências de revelar algo tão perturbador para as concepções estabelecidas de realidade. No final, escolhemos um caminho intermediário. Publicamos relatos seletivos de nossas descobertas, focando nos aspectos arqueológicos e históricos enquanto mantínhamos os elementos mais estranhos em sigilo. O tesouro físico foi recuperado e catalogado, destinado a museus e coleções onde poderia ser estudado e apreciado. Mas a esfera permaneceu onde estava, pulsando nas profundezas, guardando seus segredos para aqueles que um dia encontrariam coragem para buscá-los. Retornamos ao local periodicamente, monitorando a estrutura e a esfera, documentando quaisquer mudanças. E às vezes, nos momentos mais silenciosos, quando estávamos sozinhos com nossos pensamentos e o mar se estendia infinito ao nosso redor, pensávamos sobre o que havíamos visto e o que significava. O oceano guarda seus segredos. Sempre guardou. Mas para aqueles que ousam descer em suas profundezas, oferece vislumbres de verdades que poucos podem imaginar. Tesouros de ouro e prata, sim, mas também tesouros de conhecimento, de compreensão, de conexão com algo muito maior do que nós mesmos. Somos exploradores, somos buscadores, somos os herdeiros de uma história muito mais longa e estranha do que jamais imaginamos. E nossa jornada continua. O naufrágio está precisamente aqui. Temos 45 minutos de fundo antes da maré mudar e o ponto de descompressão secundário. Confirmado. Vamos nos equipar. Equipe 1, vamos lá. Equipe 2, vamos lá. Porque o oceano ainda tem segredos para revelar. E nós estamos prontos para descobri-los.